Olá, amigos, tudo bem com vocês? Quando a gente ouve a expressão campo de concentração, do que você lembra? Automaticamente você lembra da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A gente ouve muito falar no horror dos campos de concentração, onde foram colocados muitos judeus, onde morreram milhões de judeus, segundo as estatísticas. O que muita gente não sabe é que o uso de campos de concentração não foi uma prática exclusiva da Alemanha. Os campos de concentração também existiram na Rússia, na época do stalinismo. Aliás, até antes, ok? Então eu queria falar com vocês sobre os campos de concentração russos, que eram conhecidos como gulags. Tá? Então, para entender melhor a dinâmica da coisa, como foi que surgiram esses gulags, a gente tem que voltar até a Revolução Russa em 1917. Você sabe que até a Revolução Russa acontecer, até a Revolução Bolchevique acontecer, como também ela ficou conhecida, a Rússia era governada por imperadores absolutistas, os chamados czares. Eles governavam exercendo um poder extremamente totalitário, apoiados aí por uma nobreza que era proprietária de mais da metade das terras russas. A população, a imensa maioria da população russa estava submetida a um regime de servidão, explorada nessas terras que pertenciam a essa nobreza e também pertenciam à Igreja Ortodoxa. Veio a Revolução em 1917, o czarismo caiu e foi implantado então o primeiro governo socialista da história. Lenin assumiu o poder. Assumiu o poder, governou, implantou aquilo que ficou conhecido como uma democracia centralizadora. Era assim que Lenin chamava. Ele, teoricamente, as decisões políticas eram debatidas pelos sovietes, aquelas associações de trabalhadores, militares, a coisa ficava meio pulverizada, e tudo isso depois, esse debate, em tese, era submetido ao governo central. Tá? Então era o que ele chamava de democracia centralizadora. O fato é que era um governo centralizado. Quando Lenin morreu, houve uma polêmica muito grande em relação à sucessão dele. Dois dos seus mais importantes colaboradores disputaram o poder. Stalin, por um lado, e Trotsky, por outro. Stalin era secretário-geral do Partido Comunista. E Trotsky foi o líder do chamado Exército Vermelho durante o período da Guerra Civil. Stalin tinha mais tempo, né, de partido do que Trotsky. Tá? Porém, as coisas indicavam, né, que naturalmente Trotsky seria o sucessor de Lenin, mas não foi isso que aconteceu. Né? Stalin conseguiu um apoio da maioria dos oficiais do Exército Vermelho e Trotsky acabou sendo preterido aí. Ele acabou se exilando aí no México, e Stalin implantou um governo extremamente autoritário, um governo extremamente ditatorial. Iniciou aí uma série de expurgos dentro do Partido Comunista, executando milhares e milhares de pessoas que ele considerava como inimigas da Revolução. Exerceu aquele típico governo autoritário, né? Aquele governo ditatorial extremamente violento. A polêmica entre ele e Trotsky surgiu logo após, né, a morte de Lenin. Haviam duas teorias acerca do processo revolucionário. Stalin defendia que a revolução ela deveria ser consolidada primeiramente na Rússia, tá? E Trotsky já falava em exportar a revolução. Então houve um embate ideológico e Trotsky acabou perdendo esse embate. Por quê? Porque Stalin teve apoio da maioria dos oficiais, da maioria dos militares. Tá? Então ele iniciou um processo de perseguição política extremamente violenta. Trotsky acabou se refugiando no México e acabou sendo morto lá no México por ordem de Stalin. Tá? Então foram aí que surgiram os gulags. Na verdade, os gulags, os campos de concentração russos, eles já existiam na época do czarismo, antes da Revolução. Eles não eram chamados de gulags,
eles tinham um nome bastante estranho, chamavam-se catorgas. Catorgas. Tá? Eram desses campos de concentração, campos de trabalho forçado, que eram colocados os inimigos do czar, os inimigos políticos do czar. Então essa prática já era uma prática que existia, o uso de campos de concentração, né? De campos de trabalho forçado. Tá? Então o que aconteceu? A coisa ela meio que se oficializou depois da Revolução Bolchevique. Tá? Então foi uma prática que se assemelhou bastante com a prática dos campos de concentração alemães. A diferença é que esses campos, conhecidos como gulags, eles tiveram um peso econômico muito grande, tá, na Rússia, durante o período do stalinismo. A mão de obra explorada dentro dos gulags, principalmente na extração de minério, tá, na exploração de minério, em obras de infraestrutura. Esse tipo de mão de obra teve um peso significativo dentro do processo de construção do socialismo, né? da chamada nova política econômica proposta pela Revolução Bolchevique, tá? A chamada NEP, né? A sigla em russo. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa situação ficou pior ainda, tá? Ficou pior. O número de gulags foi se espalhando por várias partes do território russo, principalmente na Sibéria, né? A gente usa-se muito a Sibéria como exemplo. Então a coisa se espalhou muito, né, em função exatamente da Segunda Guerra Mundial. Veio, né, a derrota alemã e a coisa continuou. Os gulags continuaram, os campos de concentração eles continuaram. Muita gente foi colocada ali que era considerado como inimigo, né, do stalinismo. Stalin mandou milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas para esses gulags, ok? E no processo de reconstrução da economia russa, eles tiveram um papel muito importante. A exploração, a carga de trabalho era extremamente elevada. As pessoas eram maltratadas, realmente mal alimentadas, haviam execuções. Então, assim, era uma coisa que não se diferenciava muito dos campos de concentração que existiram na Alemanha, os campos criados aí pelo Hitler, ok? Então, a princípio, Stalin colocava ali apenas pessoas que eram consideradas como inimigas, né, da Revolução, seus opositores políticos. Quando veio a guerra, ele passou a colocar todo tipo de gente ali, né, para aumentar o efetivo, aumentar a quantidade de mão de obra. Então, pessoas que eram criminosos comuns, acusados de furto, roubo, qualquer crime era jogada lá nos gulags, tá, ok? A princípio ele visou mais intelectuais, professores, padres, né, profissionais liberais. Esse povo todo foi parar nesses gulags. Então essa prática ela continuou, tá, até o fim do governo stalinista. Quando foi que quando é que a gente observa assim um declínio desses gulags? Somente depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois da morte do Stalin, é que você vai ter uma intensificação da Guerra Fria e as críticas, evidentemente, por parte do lado capitalista, por parte do governo americano, as denúncias por parte da ONU, né, fizeram com que esses gulags eles fossem aos poucos sendo desativados, mas foi um processo gradual. Um personagem bastante conhecido aí na denúncia desses gulags foi um escritor russo chamado Alexander Solzhenitsyn. Ele escreveu um livro que virou um best-seller. Evidentemente ele teve que se refugiar, ele teve que sair do país, evidentemente. É um livro chamado Arquipélago Gulag. Ele foi perseguido por conta desse livro. Esse livro ele denuncia, né, como funcionava, qual era a dinâmica desses gulags. O livro é um livro bombástico, né? Um livro que vendeu milhões de exemplares. Inclusive está sendo reeditado, saiu há pouco tempo uma edição nova dele. Tá? Então os gulags, eles, na verdade, eles eram campos de concentração, campos de trabalho forçado, tá? Que tinham uma dupla função, principalmente da época dos expurgos stalinistas. Era, evidentemente,
isolar os inimigos, os considerados como inimigos da Revolução, e ao mesmo tempo conseguir mão de obra gratuita, né? Mão de obra em massa. As obras faraônicas que Stalin realizou durante o período que esteve no governo, elas foram todas, né? Toda a parte infraestrutural, toda ela foi feita em cima da exploração, basicamente da exploração que era feita nos chamados gulags, ok? Então, assim, você vê que há uma semelhança muito grande entre eles, os gulags, e os campos de concentração que existiam na Alemanha. Tá ok, gente? Então é isso aí, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.